Então a forma mais efetiva que eu achei aqui para tirar esse anel foi colocar aqui a caixa de direção na morsa, cuidando aqui para não quebrar nada, né? Apoiar bem certinho. Peguei o alicate de bico e puxei para fora aqui. Eu acho que assim eu vou conseguir soltar. Então tá aqui ele. Praticamente não entortou. Bem firme aí esse anel. Estranho que ele não tem aquelas bolotinhas, né? Os furinhos para usar esse tipo de alicate aqui, ó. Não tem. Eu creio que talvez ficaria no meio do caminho aqui da barra, de repente, ou alguma coisa assim. Não sei dizer. Eu sei que ele não tem. Mas agora eu tô com espaço livre. Só que uma coisa que eu notei, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É que a bucha, essa nova que eu comprei, ela é... Tranquei a mão. Ela é mais baixa, ela é mais curta que a que tava original aí no carro. Então, o diâmetro interno dela tá certinho, pelo que eu vi, mas ela parece ser mais curta. Eu imagino que eu poderia, inclusive, montar ela sem esse anel, fazendo prender aqui nessas travas, nessas abas. Eu acho que... eu acho que daria pra montar dessa forma. Retardado. Enfim, eu acho que ele entra dessa forma. O que eu acho que eu vou tentar fazer antes de forçar ele aqui pra dentro vai ser deixar ele de molho numa água fervendo aí uns minutos pra amolecer, que isso aqui é uma borracha, né? Eu acho que com ele mais mole vai ser mais fácil de colocar ele aqui pra dentro. Então eu medi aqui as buchas e a original que tava ali, ela tem... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, mas ela tem 20 milímetros de altura. Aí, ó. Enquanto essas outras aqui, uma delas tem 18 e a outra tem 17, alguma coisinha. Então, de repente, na hora que vocês forem comprar, peguem lá na Autopeças um paquímetro e vejam se vocês não acham uma do tamanho mais ou menos certo. Porque eu até pensei em montar sem usar essa trava, botando aqui direto nessas borrachinhas. Só que eu não sei se com o tempo isso aqui não vai sair fora, tá? Então, pensei melhor e o que eu acho que eu vou fazer vai ser pegar o estilete, cortar fora aqui essas abinhas. E aí eu pensei o que eu ia fazer para compensar essa diferença de altura, né? Onde essa original é mais alta. A diferença de altura aí é de 2 milímetros. E eu pensei em cortar essa bucha aqui. Só que cortar 2 milímetros dela vai ser bem difícil, né? Porque eu pensei em cortar 2 milímetros, colocar aqui pra dentro, colocar a bucha preta nova e colocar um anel. Só que acho que eu ia sofrer pra cortar 2 milímetros. Daí o que eu fui fazer foi procurar aqui na minha caixinha de arruelas e O-rings e coisa. E eu achei um O-ring aqui que dá ali. Não adianta muito eu dizer pra vocês o tamanho dele, né? Mas o importante é que vocês procurem, se vocês quiserem usar da mesma forma, algum que seja mais ou menos do tamanho da bucha aí. E nesse caso aqui, esse tem em torno de 2 milímetros, 2 milímetros e alguma coisinha de espessura. Então vai dar certinho ali pra eu montar o O-ring e depois botar essa buchinha. Essa outra lá, tava lá dentro assim, eu lembro, porque aqui é onde eu arranquei, onde eu puxei ela. Então dá pra ter uma ideia aí se tem alguma diferença de um lado pro outro. Ó, tô mostrando pra vocês para que vocês também consigam ver. E ao menos nessa original os dois lados parecem ser parecidos, parecem ser iguais. Enquanto nessa outra, um lado é mais quadrado e o outro lado é mais arredondado aqui por dentro. Como eu imagino que esses anéisinhos seriam para ficar aqui, nessa onde iria ficar o anel metálico, esses bracinhos, né? Esses pininhos. Eu creio que deva ficar assim, ó. Dessa forma, enfiado aqui por dentro. E é assim que eu vou montar. Isso aí é um tanto de achismo, porque eu não achei na internet material sobre isso. E, enfim, vou cortar aqui esses
esses bracinhos para passar o estilete. Depois vou deixar isso aqui de molho na água fervendo, ali na água quente, para amolecer e facilitar a montagem ali na caixa de direção, no tubo. Pelo estado da garrafinha, eu posso dizer que a água está quente. O que eu pretendo fazer aqui, então, é, antes de botar a bucha, colocar o O-ring aqui dentro. Não tem muito segredo, na verdade. Coloquei, assentei ele lá contra aquele anel de baixo, né? E agora eu vou botar a bucha, vou botar um pouquinho de graxa já, ou desengripante, que eu tiver aqui à mão. Para montar ela, colocar o outro anelzinho. Vou colocar a câmera filmando enquanto eu faço isso aí. Então tá aí montado. Uma coisa que dá pra reparar é que, se vocês verem, ele tem esses lados mais quadrados aqui. E olhando aqui a original, não enxergo tão quadrado assim. O fato é que daí, vocês conseguem ver aqui que ele tá até meio que triangular ali, ó. Bom, vou botar o anel aqui de metal e vamos ver depois se a barra vai passar. De repente ele precisa realmente assentar aqui no lugar, né? Tô aprendendo aí para tentar facilitar para vocês depois, para que vocês tenham mais facilidade aí de montar quando vocês forem mexer. Vou botar o anelzinho aqui. Tá aí o anel montado no lugar. Agora deixa eu virar essa caixa de direção, dar uma lubrificada aqui e ver se eu consigo passar o eixo ali dentro, né? Bom, então fiz a montagem aqui. Tive que usar um pouco o soprador térmico para fazer sair, porque não queria passar o braço aqui. De repente, agora eu já estava na função aqui, né? Mas talvez tivesse sido mais inteligente eu achar essa peça original aí no Mercado Livre e comprar, do que usar essa outra paralela ali que eu comprei. Porque ela entrou ok, aqui com o O-ring embaixo, ficou na altura certa, porém o braço aqui, o eixo, não queria passar de jeito nenhum. Eu tive que lubrificar ali, lógico, mas tive que esquentar com soprador térmico e aí depois pegar a chavezinha e forçar assim, tipo, para abrir espaço pro eixo passar. E enquanto isso eu forçava para baixo. Sorte que aqui a borda dele, ó, ela tem um chanfrado já para ajudar a convencer a passar, porque senão teria sido mais difícil ainda. Fato é que, ok, passou. Agora eu aproveitei e dei mais uma esquentada aqui, com o eixo aqui no lugar, meio que para dar uma conformada na bucha. Mas eu já consigo sentir que não tem mais folga nenhuma aqui, né? Vai ser questão agora de, talvez no início até fique um pouquinho mais pesada a direção, por a bucha tá tendo essa pressão ali em cima desse eixo. Mas não tem problema.
com o tempo eu creio que isso aqui... Creio não, tenho certeza que com o tempo vai folgar um pouquinho aí. E daqui a um tempo tem chance aí de eu ter que trocar de novo, né? Só que é uma coisa que eu tirei porque eu queria limpar tudo, né? Mas eu acho que é uma manutenção que dá pra fazer no carro. E depois, quando eu for fazer a montagem lá, eu vou explicar pra vocês como eu acredito que daria pra fazer, caso vocês queiram trocar no carro de vocês, com essa peça montada lá no carro. Enfim, o próximo passo agora é lubrificar. O próximo passo agora é lubrificar aqui a caixa de direção. Vou virar ela aqui. E lubrificar vai ser colocar a graxa mesmo aí pra dentro. Fazer, mover a estria toda para um lado, toda para o outro. Enfim, colocar bastante graxa dentro do tubo aí. Colocar a tampa. Lembra que tem a tampinha que vai pelo lado de cá, né? Colocar a tampinha aqui, etc. E depois disso, seguir para montar os braços axiais, colocar as coifas, enfim. Vamos seguindo adiante aí. Bom, então como vocês viram, coloquei graxa aqui, coloquei um tanto, usava aqui essa pecinha, né, essa buchinha para empurrar a graxa para dentro, girava um pouco a caixa de direção e assim fui indo. Agora aqui eu fiz passar, vamos dizer, o eixo passar pro lado de lá da bucha e ainda assim agora já foi bem mais fácil de fazer ele movimentar, então eu tava preocupado que de repente a direção ia ficar pesada, mas não vai ser o caso. Vou montar agora a bucha aqui, essa bucha a original. Vou montar a original porque eu não vi nenhum sinal de desgaste nela que indicasse que eu precisaria montar a nova. Comprei esse kit novo, enfim, não vou usar nem essa peça ali, nem essa aqui. Lembrem-se que eu comentei antes que o carinha do Autopeças falou que essa peça, ela vai aqui em alguns casos. Eu não acho que seja, eu acho que ela vai aqui, na verdade, no pinhão. Enfim, foi bem barato esse kit aqui, então sem estresse, deixo guardado aqui. Vou montar essa peça aqui nova, aqui em cima vai uma molinha e depois vai uma tampa, tá no bolso aqui, se vocês lembrarem, essa tampinha, né? Então vou colocá-la ali de volta. E vou dar o aperto até mais ou menos onde estava antes, que era rente aqui com a tampa, rente com essa parte externa aqui. Então vou dar esse aperto e vamos ver se vai ter alguma folga, alguma coisa assim no eixo. Porque agora, se eu movimento aqui, eu sinto, ou se eu movimento aqui, por exemplo, eu sinto que tem uma folga, né? Então a minha ideia é tentar tirar essa folga aqui, ó, pode ver, ó. Né? Então a minha ideia é apertar até tirar essa folga aqui. Depois de colocar essa tampa, eu vou colocar essa porca que eu tinha tirado antes, que não fez muito efeito, que eu achei que eu ia conseguir tirar o pinhão, mas não fui bem sucedido. Feito isso, braços axiais, vou montar eles aqui, vou com trava-rosca, enfim, quando a gente chegar lá eu falo sobre isso. Vamos adiante. Bom, então como vocês viram ali, terminamos de montar aqui. Olha aí.
A porca, eu coloquei ali agora na morsa, não tem segredo, né? Essa tampinha aqui eu coloquei que nem eu tinha mostrado antes, colocando uma arruela embaixo e depois a porca em cima. Então já limpei aqui essas cavidades e também dentro das roscas dos dois lados, onde vai o braço axial aqui, né? Passei aí um desengraxante ali dentro, porque a minha ideia é colocar um trava-rosca, porque até onde eu já li, até onde eu já vi, é importante que essa peça aqui, né, que é o braço axial, ela fique bem presa, porque senão durante o processo ali de fazer, às vezes a geometria, uma coisa assim, poderia ser que ela iria se mexer. De qualquer jeito, pelo sim e pelo não, vou aproveitar e vou passar um trava-rosca em tudo. Não senti nenhuma folga aqui no eixo, nem nada assim. Como eu falei, eu deixei na mesma altura, se olharem aqui, ó, tá rente a essa parte externa, conforme estava antes. Vou deixar assim por enquanto, ó. Creio que eu vou ser feliz aí dessa forma. Então, tudo montado, né? Esse eixo aqui, ele tá passando pela bucha, que era a minha preocupação. Tá tudo certo. Vou dar uma limpada aqui em cima da bancada e vou começar a montar os braços axiais, hein. Bom, então eu usei aqui umas amostras que eu tinha ganhado ano passado, lá no cima, lá em Las Vegas, quando eu fui. Umas amostras de trava-rosca, da Loctite aqui. Coloquei elas, usei 2 amostrinhas para travar aqui os dois braços axiais e essa tampinha. Acho que ficou legal, dei uma boa limpada aqui, para não ficar nenhum tipo de nada que pudesse atrapalhar depois o movimento aqui do braço em si, mas creio que tá ok. Próximo passo agora é seguir para colocar as coifas. Tô aqui com um joguinho de coifas novo. Então tá aí. Tá indo muito bem o processo aí, tô feliz com o resultado que tá saindo. E vamos botar essas coifinhas, instalar elas ali e a gente segue em diante. Bom, a montagem aqui então da coifa do lado do motorista ficou perfeita. Ela tem um lugar que ela encaixa bem direitinho aqui. Aqui também deixei as travinhas da amarra, por assim dizer, para trás. Acabamento só. Do lado de cá aqui também, porém aqui, olha só. Aqui ela fica frouxa, ó. E sei lá, pessoal. Sei que ela não tem bem um lugar, ó, onde ela ficaria. Isso que eu tô achando estranho. Ok, eu posso botar uma amarra, alguma coisa aqui, mas não vai ficar bom. Eu vou ver se eu tenho uma daquelas abraçadeiras de metal que eu possa botar aqui, que vá dar um aperto melhor aqui nessa peça plástica, né? No acabamento. Deixa eu dar uma olhada no que eu tenho aqui. Bom, é um desperdício, sem dúvida, aí, uma abraçadeira inox aqui para prender essa coifinha. Mas é que eu tinha em casa, então vai ser essa que eu vou usar. O fato é que já está montado aqui, está pronto agora. Bem firme, não vai mexer daqui, a menos que bata, né? Mas não é o caso. Do lado de cá também está bem firme com as amarras. Agora o que eu vou fazer... eu poderia já começar a botar aqui os terminais de direção, mas não faz diferença, acho que botar aqui ou botar lá no carro.
Eu vou ter que botar aquela contraporca aqui que dá um aperto também. Eu acho que o que eu vou fazer agora, próxima fase, tudo montado. Deixa eu mostrar aqui que eu não mostrei ainda, a direção tá funcionando, olha só. Cuidar aqui para não estragar a estria, mas... Aí, para um lado. Pro outro. Tá funcionando, não sinto nenhuma folga. Mesmo pegando aqui na ponta, onde antes tinha aquela folga, eu não sinto nenhuma folga. Mesmo o braço axial aqui parece que ele tá bom, que é comum estragar aí também, ficar com folga. Tudo certinho. Realmente, o próximo passo acho que é fazer a montagem no carro. Talvez eu me quebre um pouco para botar... para acertar aquela cruzeta aqui. Eu acho que eu falei chaveta várias vezes antes, mas o que encaixa aqui é a cruzeta e a chaveta é o local onde o parafuso fica aqui encostado ou algum tipo de corte, alguma coisa que tem aqui no estriado. Enfim, próximo passo é montar lá no carro. Querendo dar uma vista aí pra vocês de como que tá. Tô feliz com o resultado, posso dizer isso pra vocês, tô feliz. Consegui tirar a folga ali, colocando aquela bucha nova. E eu acho que eu vou ter um melhoramento aí, vamos dizer assim, no uso aí do carro. Desnecessário dizer que eu tô embaixo do carro aqui. Mas eu quis mostrar aqui pra vocês onde que vai a cruzeta, né? Que a gente encaixa ali do terminal de direção. Tô tentando apontar a luz lá para vocês enxergarem melhor. Mas tá lá ela. Então essa ali é a barra que vem lá de dentro, né? A barra de direção. Que é ligada numa outra cruzeta que depois vai no volante. O fato é que eu tô com a cruzeta aqui. Certo? E talvez ficaria a dúvida de como colocá-la de volta lá. Mas se vocês repararem, a parte de cima daquela peça, ó, tá mais ou menos apontado pra cima lá. Eu não consigo chegar com... infelizmente eu não consigo chegar com a câmera bem perto. De repente dá um zoom lá, vamos ver. Vamos ver se melhora aí pra vocês. Aquela parte de cima lá, vocês estão vendo que tá meio amassado pra cima? Aquela pontinha, é justamente lá que essa parte ali que eu mostrei pra vocês, essa aqui de cima, que ela vai encaixar. Então é bom já pegar o parafuso aí pra colocar aqui no lugar. E o que eu vou tentar fazer vai ser primeiro já deixar encaixado lá em cima. Não vou apertar ainda, né? Vou deixar só encaixado. E aí depois eu vou vir com a caixa de direção para colocá-la ali e tentar encaixar na parte de baixo aqui, ó. Vai ser ruim, eu não vou conseguir filmar enquanto eu tô fazendo isso. Mas depois que eu fizer, eu tento explicar aí como eu fiz para ficar bem tranquilo para vocês, caso queiram fazer aí no carro de vocês também. Vou seguir aqui. Então não deu aperto final ainda aqui, mas olha só, vocês se lembram que antes eu pegava aqui na ponta aqui desse braço de direção e dava barulho, olha só. Não tem mais folga nenhuma, tá balançando é o normal, é o próprio jogo que tem ali no braço axial. Eu não dei o aperto final ainda aqui, não dei o torque, porque eu queria primeiro apertar. Ali em cima a cruzeta em si. Então coloquei o parafuso na posição certa. E agora eu vou dar o aperto. Vou dar uma consultada no meu livro ali para ver qual é que é o torque de aperto que a gente deve dar lá naquela peça. A forma mais fácil que eu achei para colocar no lugar foi... Vocês se lembram que... Deixa eu ir ali embaixo. Vocês se lembram que desse lado de cá, tô de cabeça para baixo aqui, tinha um bracinho lá em cima? Aqui em cima
Esse bracinho ele tem um furinho, uma cava aqui no monobloco, né? Na lataria do carro, onde ele apoia. Então o que eu fiz foi colocar o bracinho ali. Então esse lado da caixa de direção fica suspenso. E aí do lado de lá, eu encaixei com uma mão vindo por aqui, ó. Pelo lado de cá do câmbio. E a outra passando aqui do lado de cá do escape. Cadê? Encaixei até que... Trabalhei até que eu consegui encaixar aqui embaixo. No pinhãozinho, né? Nesse eixinho que sai aqui da caixa de direção. Eu primeiro encaixei a cruzeta, que nem eu tinha falado pra vocês. Então eu encaixei a cruzeta, mas deixei ela solta lá, não apertei os parafusos. Aí depois eu encaixei aqui a cruzeta aqui nesse eixinho, que é do pinhão aqui da caixa de direção. E depois disso, eu coloquei o parafuso que vai aqui em cima, tá vendo meu dedo? Aquele parafuso que vai aqui em cima, é um parafuso 15. Só encostei os dois parafusos. Agora eu vou dar o torque aqui na caixa de direção. Vou mexer um pouco para um lado, um pouco para o outro aqui. E vou dar um aperto nesse parafuso de baixo da cruzeta. E depois vou dar um aperto no parafuso de cima da cruzeta. O de baixo ele tem um rebaixo no eixo, se vocês lembram ali do vídeo. Se não lembram, dê uma voltadinha e olhem. Então ele tem aquele rebaixo, então eu fiz o parafuso passar bem ali no rebaixo. E agora eu vou dar uma consultada lá no livro, vamos ver o torque de aperto, que eu vou apertar esses parafusos. Esses dois parafusos que tem aqui na caixa de direção. São uns 15. Vou pegar o torquímetro e vou dar o aperto correto neles aí. Bom, enfim. Apertei aqui. Esse cara aqui eu consegui dar o torque bem certinho, porque o torquímetro passou aqui tranquilo. Agora esse outro aqui eu já não tenho absoluta certeza que se eu dei o torque, o torquímetro estralou, só que eu tava usando aquela conexão que eu tenho ali da catraca, aquela que faz a curva assim que se mexe, então não sei dizer 100% aí se eu tô com o torque certo, mas de qualquer forma tá bem apertado. E deixa eu passar pra cá. Lá na cruzeta, assim vai ficar melhor de ver. Lá na cruzeta, dei o aperto também. Gostaria de ter colocado o torque, mas eu não consegui colocar o torquímetro lá em cima. É muito apertado aqui. Para conseguir apertar bem, eu acho que tem que tirar o motor e caixa. Então, se vocês daqui a pouco não querem mexer nisso aí, querem só fazer a manutenção da buchinha, que nem eu troquei, talvez não vale a pena só tirar fora lá. Ou talvez, eu não cheguei a ver, talvez fazendo aquele esquema de soltar a borracha, esse borrachão que tem ali atrás, talvez seja mais fácil aí de dar o aperto, não sei. Sei que é bem chatinho. Tive que pegar duas chaves aí, não consegui usar a catraca. É muito vai e vem com as chaves, enfim, é chato de fazer. Fora tá embaixo do carro, né? Então dificulta um pouco. Não é impossível, sem dúvida, mas eu quero deixar registrado que é chatinho. Bom, então tá aí o braço axial desse lado. O braço axial aqui do outro lado. Tudo certo aqui na questão da caixa de direção. O que falta agora é colocar aquela porquinha aqui e colocar os terminais de direção realmente. Então, só para que vocês tenham mais uma vez a informação. O torque de aperto ali daqueles parafusos da caixa de direção no monobloco, né, na carroceria, é de 8,4 kg. A porca do terminal, aquela porca que vai ali na manga de eixo ali, né, que vai embaixo do terminal de direção. Deixa eu pegar um terminal aqui, ó. Que vai aqui. Essa porca 2,6. Pelo que eu vi, pelo que eu li ali, aquela porca de apoio aqui, que aperta aqui, 6,3 kg. E as porquinhas da cruzeta, lembra uma cruzetinha que a gente botou ali, que são dois parafusos com porca, 2,8 kg. Peguei a informação aqui no meu livro. Tá aqui, se vocês quiserem olhar e traduzir, tá aí a informação. Aqui tem um sistema, ele mostra um sistema com direção hidráulica, que não é meu caso, né?
Mas não é muito diferente, não. Mas aí tem toda a informação dos torques de aperto para a direção hidráulica também. Terminais de direção montados, já apertei a contraporca ali. Vocês lembram que eu contei quantas voltas eu tinha dado para tirar, então foi 24,5 do lado passageiro. Girei aí mais ou menos nesses 24,5. Pode ser que esteja um pouquinho fora, mas a minha ideia depois de montar tudo é dar uma volta com o carro para testar, é ver se deu certo, mas depois disso já ir para fazer a geometria, alinhamento, que tá precisando fazer no carro também. Do lado de cá a mesma coisa, 14 voltas e meio. Eu não troquei o terminal de direção, deixei aquele terminal que, por mais que a coifinha dele esteja estourada, ele não parece estar com folga nem nada assim. O que eu pretendo fazer, deixa eu vir pro lado de cá, que fica mais fácil de eu mostrar. Mas o que eu pretendo fazer é que nem eu já fiz na Brasília, fazer um furo aqui na parte de cima dele, colocar um bico de engraxadeira daqueles e colocar graxa, e eu imagino que isso aí vai dar mais vida útil ainda para ele, e se no futuro eu precisar trocar, eu troco, né? Normalmente aí quando vai na mecânica ou vai fazer o alinhamento, daí a pessoa já vê, bah, tá estourado aqui o terminal, já vou trocar. Porque a pessoa não faz muitas vezes, né? Agora no meu caso, que eu não pago mão de obra, não tem por que eu me desesperar por isso aí, né? Como ele não tá com folga nem nada assim, se depois começar a der folga, que coisa, olha aqui, uns dois bichos aqui. Se depois der folga, só questão de eu mexer aí. De qualquer forma, no futuro eu pretendo mexer nos freios, e aí, invariavelmente, eu devo soltar aqui o terminal de direção também, para conseguir movimentar melhor aqui a manga do eixo e tal. Então, isso aí tá ok. Bom, eu tinha falado pra vocês que eu achava que tinha uma outra opção, além de tirar fora todo o terminal, se tivesse com essa folga aqui desse lado, que nem eu tava, né? E eu acho que dá pra ser feito o serviço, com toda a suspensão montada até. O que teria que fazer é cortar a coifa, tirar a coifa fora ali, ou se ela não tiver estragada, só soltar as amarras dela, né? E depois disso, soltar a barra axial. Se vocês lembram ali da parte anterior do vídeo, ela tem aquela cava, que dá pra botar ali ou na morsa, que nem eu fiz, ou dá pra pegar uma chave regulável maior, ou uma coisa assim. Então, tirar a barra axial, e no momento que vocês tiram a barra axial, vocês conseguem virar o volante mais pra lá ainda, né? Então vocês conseguem puxar o eixo central ali da cremalheira mais pra lá e liberar o acesso aqui à buchinha. Eu acho que a parte mais difícil é tirar aquele anel, que tem aquele anel metálico. Ao menos pra mim, até na bancada foi chato de fazer, então pode ser que aqui embaixo também seja chatinho. Mas, deixa eu mostrar ali embaixo. Mas olhando daqui de baixo, ó, a bucha estaria bem aqui assim. Se vocês olharem, é um local que é de fácil acesso, dá pra se dizer assim, no carro. Então não é tão complicado assim. E o que eu falei pra vocês, se a coifa de vocês não tiver estourada, é só questão de cortar a amarra ou estiver prendendo ela, empurrar pra lá a coifa, tirar o braço axial, que é aquele bracinho da direção ali, né? Tirar ele fora. É bem tranquilo de fazer. E depois disso vai ter acesso direto à bucha aqui. É uma opção aí. E às vezes o pessoal manda fazer a caixa de direção, gasta uma grana em mão de obra. E vou dizer que essa parte aqui, eu diria que é fácil de fazer em casa, né? Se for para tirar toda a caixa de direção que nem eu fiz, aumenta um pouco a complexidade, porque tem que soltar lá do outro lado e tal. Mas só soltando aqui não é tão complicado, e eu acho que inclusive não precisa nem soltar o terminal de direção ali, porque a barra axial ela gira ali no centro dela, até onde eu sei pelo menos, né? Ali onde tem aquele acoplamento, vamos dizer assim, que ela tem mais ou menos ali assim. É difícil de ver agora com tudo montado, né? Espero que essa dica também ajude alguns de vocês aí. Mas eu, de qualquer jeito, eu teria tirado, porque eu queria lubrificar mesmo, queria engraxar aí a minha barra de direção.
conjunto todo do setor ali, o pinhão, a cremalheira, tudo. E... bom, enfim, vamos adiante. Bom, então para esse vídeo é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Eu particularmente não vi um outro vídeo igual na internet aí, buscando no YouTube, dessa troca dessa bucha. E caso vocês não queiram tirar toda a barra que nem eu fiz, tem aquela outra opção de fazer só pelo lado, que nem eu tentei explicar. Espero que tenha sido claro aí, né? E desejo a todos aí uma boa sorte quando forem mexer no carro de vocês. Se gostaram, deixem um like aí embaixo. Inscrevam-se no canal se ainda não estão inscritos. E até o próximo vídeo. Valeu!